Já parou pra pensar quantas coisas extraordinárias você tá deixando de viver e de fazer na sua vida por não entender a complexidade do Espírito que tem dentro de você? O mesmo Espírito que estava com Jesus quando ele estava na Terra é o mesmo Espírito que está dentro de você, dentro de mim. Antes as pessoas elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Isso só passou a acontecer depois que Jesus subiu aos céus, depois de sua ressurreição, e ele pediu que o Espírito Santo descesse. Então Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo ele não é a parte menor da Trindade, como às vezes a gente acaba vendo, né? Tem muitas igrejas que nem mencionam direito o Espírito Santo, não ensinam a gente a conversar com o Espírito Santo, não ensinam a gente a ter essa comunhão. Só que o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que dá o poder pra gente realizar coisas incríveis, coisas maravilhosas. O Espírito Santo é aquele que faz a gente ter consciência das decisões que a gente tá tomando. O Espírito Santo é quem faz a gente saber fazer uma oração para falar com Deus Pai em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo ele é muito mais complexo do que simplesmente a menor parte da Trindade. Não é a menor parte da Trindade. O Espírito Santo é o que está com a gente hoje. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente pode acabar recebendo dons espirituais. Quer ver? Eu vou te contar sobre coisas que Jesus falou na Bíblia que vão fazer sentido para você. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, vou pegar minha Bíblia na Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Não entendi. Vou ler mais ou menos a mesma passagem, só que na outra versão que seria em Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui nada mais é do que Jesus está falando sobre os dons espirituais que o Espírito Santo libera para nossa vida. E esses dons espirituais fazem com que a gente possa viver o extraordinário na nossa vida. Só que mais importante do que isso é que cada um desses dons, eles não são para você, não são para você usar em mérito próprio, para você crescer, para você se destacar, ou até mesmo para você sanar algo que está dentro de você. É sempre pelo próximo. Então, se você tem, por exemplo, o dom espiritual da cura, pode ser que você esteja doente, você não consiga se curar, porque o seu dom é para curar outras pessoas. Se você tem o dom da profecia, talvez você não consiga profetizar sobre a sua própria vida, mas você vai profetizar na vida das outras pessoas. Tem uma passagem aqui que é onde a gente entende a importância da gente ter o Espírito Santo dentro da gente, que diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e os que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. E aí a gente começa a entender que nem orar a gente sabe. Se não fosse o Espírito Santo, nem orar a gente ia conseguir. Para pensar. O Espírito que estava aqui com Jesus, somente com Jesus, quando ele estava na terra. Jesus, em um determinado momento, liberou esse Espírito Santo para os apóstolos. Esses apóstolos, discípulos, eles foram em viagens, viajaram para todos os cantos ali das cidades e começaram a expulsar demônios, começaram a curar pessoas, começaram a profetizar na vida delas, muitas coisas começaram a acontecer. E eles ficaram maravilhados com tudo que estava acontecendo. Esse mesmo Espírito está dentro de você, está dentro de mim. Mas, Paty, eu não entendo nada de dons espirituais, o que são esses dons? Eu também não entendia, porque nunca tinha sido ensinado para mim que eu poderia ter algum desses dons para minha disposição e eu nunca soube nem pedir esses dons, eu nunca soube entender qual era o meu dom. Quais são os dons espirituais? Aí você vai ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom da cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. E a outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a
capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. É o que o Espírito Santo deseja que a gente tenha, é o que ele vai conceder. Só que a gente tem que saber pedir, a gente tem que entender a grandeza que é você ter os dons espirituais. Não é fácil você identificar qual é o seu dom espiritual. E talvez você já esteja nesse processo e você esteja se sentindo assim, poxa Deus, eu queria tanto ter um dom para usar com alguém, e qual é o meu dom? E tem pessoas que isso é tão visível. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tem um dom maravilhoso de discernimento. Ele olha para essa pessoa, ele olha para qualquer pessoa e ele fala: essa pessoa vale, essa pessoa não vale, essa pessoa tá falando a verdade, essa pessoa não tá falando a verdade, essa pessoa tem um caráter bom, essa pessoa tem um caráter duvidoso. E eu fico assim, caramba, isso é incrível, e ele sempre acerta. E talvez você esteja nesse processo de querer identificar qual que é o seu dom, mas calma, você vai conseguir identificar. Uma hora o seu dom vai chegar, só que para isso você tem que pedir. E como que a gente pede? A gente fala: Espírito Santo, eu tô aberta a receber o meu dom espiritual. Me mostra, me dá pistas de qual é o meu dom espiritual, para que eu possa usá-lo para tua honra e para tua glória, para que eu possa usar para as pessoas. Talvez o seu dom ainda não tenha sido manifestado, porque a partir do momento que ele for manifestado, você vai esquecer de Deus e você vai querer usar só para benefício próprio. Entende? Os dons, eles só são entregues quando a pessoa está preparada. Só que antes mesmo de receber esses dons, você já tem o Espírito. Você já tem o Espírito Santo, que pode fazer coisas extraordinárias. Mas, Paty, quem que dá essa autoridade e como que isso funciona? Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham toda a autoridade sobre a criação. Eles tinham essa autoridade. Só que quando eles entraram em pecado, eles perderam essa autoridade. E a gente só conseguiu resgatar isso a partir do momento que Jesus morreu na cruz. E para você poder desbloquear essa autoridade dentro de você, você precisa crer em Jesus. Você precisa ter fé. Você precisa reconhecer Ele como seu único Salvador. É a obediência e a fé em Jesus que trazem essa autoridade. E mesmo que você ainda não esteja fazendo coisas extraordinárias pelas pessoas, entenda que Jesus faz coisas extraordinárias por nós. Então, o mesmo Jesus que fez coisas extraordinárias quando ele estava na terra, ele continua fazendo hoje. E eu tenho certeza que ele vai fazer na sua vida, na área que você mais está precisando. Deus tem poder para transformar a nossa história. Ele tem poder para transformar a sua história. Eu não sei qual batalha você está lutando hoje. E eu vou te falar que eu tô enfrentando as minhas batalhas também. E não tá sendo fácil. São batalhas que, apesar de eu estar caminhando muito perto do Espírito Santo, de eu estar caminhando com Deus, eu olho e falo: Deus, uau, me ajuda a passar por isso. São batalhas que não são fáceis. E eu sei que você tá passando pela sua batalha também. Só que, apesar de às vezes não ser fácil, você tem que entender que tem alguém que está na frente dessa batalha. E esse alguém é Deus. E se Deus está nessa batalha junto com você, não tem como perder. Só que batalhas não são fáceis. Batalhas têm que ser lutadas, batalhas têm que ser vencidas. Você vai vencer junto com Deus, você vai. Só que você precisa confiar de olhos fechados, você precisa crer que o caminho que Ele está indo, por mais que seja o mais difícil, mais doloroso para você hoje, é o que mais vai valer a pena depois. Porque a batalha você vai vencer. E isso que eu tô falando pra você que agora tá servindo pra mim, porque apesar de falar muito com Deus, de estar sendo usada de algumas formas, a gente enfrenta batalhas. Todo mundo tem suas batalhas. Às vezes é uma batalha de saúde, uma batalha conjugal, uma batalha financeira, uma batalha familiar, uma batalha... não sei. Cada um tem suas batalhas. Só que quando Deus tá contigo na batalha, não tem como dar errado. Mas você precisa acreditar, você precisa ter fé. E talvez você ainda só não venceu essa batalha, porque ainda não chegou a hora. Porque se você talvez vencer essa batalha hoje, você vai abandonar Deus daqui a pouquinho. E Deus quer que você fique sempre perto dele, porque Ele te ama. E para de pensar que às vezes Deus está amando mais uma pessoa do que outra. Isso não existe. Você é filha de Deus. E Deus te ama de um jeito único. Ele não ama ninguém mais e ninguém menos. Ele te ama. Seja filha. Só seja filha. E você vai ver o extraordinário que o papai pode fazer por você.
Eu espero que você tenha gostado desse devocional. Já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu vou estar soltando devocionais para você. Fora os vlogs sobre a minha vida, o meu cotidiano, coisas que acontecem, que de alguma forma eu tento agregar na sua vida também. Um beijo. E se você quiser e se sentir à vontade, comenta aqui nos comentários qual é a batalha que você está enfrentando, que eu vou orar por você. Um beijo.